é importante nós entendermos, às vezes a gente vai esquecendo, nós sabemos muita coisa e às vezes esquecemos, e é preciso às vezes a gente ficar lembrando, né, em algumas situações. E eu quero falar biblicamente sobre promessas. Nesta manhã eu quero trazer uma palavra sobre promessa. Existe uma pesquisa, uma estimativa muito conhecida, né, que a Bíblia contém 7.487 promessas. 7.487 promessas. Não é uma estimativa oficial, mas pelos estudiosos aí, para aqueles que estudam a Bíblia, eles relatam que a gente tem esse número de promessas dentro da palavra de Deus. A Bíblia também fala, essas pessoas também relatam que 5.467 destas promessas são referenciadas ao ser humano, ou seja, a nós, a pessoas. Existem promessas no mundo global e existem promessas direcionadas a pessoas. Isso daí é um estudo de Herbert Locker, é um canadense, escritor, pesquisador, onde ele tem um livro que se chama Todas as Promessas da Bíblia. Ele fez esse levantamento estatístico. E popularmente as pessoas dizem que nós temos aí 365 promessas para não temer. Ou seja, uma promessa por dia, para não ter medo, para não temer. Essas são algumas estatísticas que a gente vê. Então, fidedignas ou não, fiéis ou não nesses números, eu acredito que Deus ele trabalha com as promessas sobre nós. E é isso que nos sustenta na nossa caminhada, na nossa jornada, né, na nossa vida cristã, são as promessas, são coisas que nós temos aí decretadas, sentenciadas, já colocadas, pré-determinadas por Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa caminhada, sobre o nosso relacionamento. E eu digo que nós temos promessas, nós encontramos na Bíblia promessas para todas as áreas da nossa vida. Quer seja relacionamento, profissão, finanças, familiar, todas as áreas nós temos uma promessa. E o mais importante disso tudo é que aquele que fez essa promessa, aquele que decretou, ele é fiel. Ele é poderoso, ele é soberano, ele é tremendo, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então eu digo para você que todas as promessas que Deus decretou, que ele anunciou, elas hão de se cumprir na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Todas elas, sem exceção, quer seja 1.000, 2.000, 3.000, 7.000, como diz a Bíblia aqui. Eu queria iniciar falando sobre uma promessa dentro do povo de Israel. Está em Êxodo capítulo 6, do verso 6 ao 8. Êxodo 6, do 6 ao 8, na Ara, Almeida Revisada Atualizada. Quando a gente fala essas siglas, queridos, nós estamos falando sobre as versões das Bíblias, né? Então, existem várias versões, tem pessoas que gostam muito da NVI, Nova Versão Internacional, tem outras que usam outras versões aí, mas na Ara, diz assim: portanto, dize aos filhos de Israel, eu, o Senhor, e vos tirarei de debaixo da carga do Egito e vos livrarei a sua servidão. E vos resgatarei com braço estendido e com grande manifestação de julgamento. Tem uma outra versão que eu tenho anotado aqui que diz assim: eu vos levarei à terra acerca de qual levarei a minha mão, jurando dá-la a Abraão, Isaque e Jacó, e vou-lo darei por herança. Sabe, queridos, a palavra de Deus nos fala que o povo de Israel pecou contra Deus. Através da idolatria, através da soberba, através do orgulho, de muitos pecados cometidos ali. E como consequência desse pecado, eles foram escravizados. E essa escravidão passaram-se ali muitos anos debaixo da mão dos egípcios. Os egípcios que já foram embora, né? Perderam a Copa, já foram, né? Parece que já, né? Então, assim, já perderam. Eles subjugaram o povo de Israel, estava subjugado ali. E debaixo de muita oração, de muita intercessão, de muita busca, o povo clamando ao Senhor, a Bíblia diz que Deus viu o sofrimento daquele povo. E quando Deus viu o sofrimento, viu aquela situação, Deus então aparece ao povo e diz assim: olha, está chegando o momento, o tempo onde eu vou socorrer cada um de vocês. Eu vou tirar vocês da servidão.
com mão forte, com mão poderosa, vocês vão ver o meu poder, a minha autoridade, a minha soberania. Eu vou livrá-los agora da escravidão. E o objetivo de livrá-los da escravidão não é para que vocês tenham uma vida boa, agradável somente, mas também para que você tenha uma vida boa, para que você viva bem, mas que você vá para um lugar maravilhoso chamado Canaã, para que você atravesse o deserto e você tenha plenitude na sua vida, que você viva bem e que você me adore. Levar o povo a adorar ao Senhor, a servir ao Senhor. Porque ali onde eles estavam num contexto de opressão, de trabalho. Quando eles pensavam em adorar ao Senhor, quando eles pensavam em, cultuar ao Senhor, os egípcios iam lá, colocavam mais carga, mais peso, mais opressão. E eles não tinham, então, condição de adorar ao Senhor. Mas chegou um momento onde Deus olha para o povo, e chega um momento onde Deus se compadece e fala assim, agora é o momento que eu vou livrar o povo. E ele vai lá e arranca o povo, tira o povo com mão forte, a gente sabe da história, Moisés é levantado, vai lá falar com o faraó se endurece o seu coração. Em Êxodo capítulo 10, ele tem uma discussão com o faraó, e o faraó fala assim, não, deixa os homens irem adorar ao Senhor, e deixa as mulheres e os filhos aqui, e as finanças. E aí Moisés fala assim, não, precisa ir todo mundo, os homens, as mulheres, as crianças, os bois, os gados, as finanças, tudo precisa ir. E aí ele endurece de novo e vem as 10 pragas, e diante daquela opressão sobre Faraó, não mais sobre o povo egípcio, eles ainda aí acabam amolecendo o coração e falam assim, então tudo bem, então vai. No versículo 32, no capítulo 10 de Êxodo, ele diz assim, olha, nenhuma unha vai ficar no Egito. Nenhuma unha, nem algo muito pequeno, que vocês acham que é pequeno, pode ficar no Egito, mas tudo vai para a presença de Deus. Tudo vai ser liberado, nenhuma unha. Aí a gente fala assim, poxa, mas uma unha às vezes não tem muito valor, né? Uma unhazinha tão pequenininha, né? Tamanho da mão, do braço, né? Uma unha. Mas tenta adorar ao Senhor com uma unha encravada. Tenta jogar futebol com uma unha encravada. É doído, é difícil. Uma unha faz toda a diferença, né? E aí Moisés fala para ele, olha, nenhuma unha vai ficar no Egito. E a palavra de Deus diz que então Deus lança uma promessa. Essa promessa se cumpre nesse exato momento. E diante disso o povo é levado para conquistar Canaã. Canaã representa para nós a terra prometida, onde emana leite e mel, a plenitude de alegria, a plenitude de paz, a plenitude de conquistas, né? A realização que nós temos. E a Bíblia diz que aquele povo saiu, então, eles foram recompensados, eles foram restituídos de ouro, os próprios egípcios deram ouro para eles, eles saíram de lá ricos, e no meio desse percurso, eles estão indo em direção a Canaã, por um momento assim que o faraó libera o seu coração, e a gente sabe que eles deparam com uma situação do Mar Vermelho ali fechado, e aí de repente o faraó se arrepende de ter cedido e abriu mão, né, daquela situação e manda os exércitos atrás do povo, e o povo já está de frente para o Mar Vermelho fechado, atrás os egípcios vindo com os seus carros, com as suas carruagens, e eles estão numa situação muito difícil. Eu tive o privilégio de estar exatamente no local onde aconteceu, lá em Israel, lá no Egito. Eu fui para Israel pelo Egito, e lá é justamente assim um funil, né, como se fosse um cotovelo. Do lado esquerdo é uma montanha, do lado direito é montanha de 90 graus, não dá nem para você escalar, e vai afunilando e chega exatamente ali de frente para o Mar Vermelho. Ou seja, não tinha escapatória alguma. Não tinha como fugir. Não tinha nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo. E na retaguarda, por trás, vinha o exército. Ou eles tinham que passar ali, atravessar, e tinha o mar, ou enfrentar o mar. E Deus, então, ali dá uma ordem para Moisés, e fala, Moisés, levanta o teu cajado, pega o que você tem na tua mão, que eu vou fazer um grande milagre. Ou seja, ele estava dizendo, eu vou cumprir a minha promessa. Independente da circunstância, independente daquilo que você esteja vendo, independente daquilo que esteja à sua frente, eu tenho uma promessa para você. Eu tenho uma promessa para a sua vida. E aquilo que eu falei, eu vou cumprir independente da circunstância, independente do mar, independente de que você olhar para você e dizer assim, olha, não me resta mais recurso nenhum.
Eu não tenho como fugir nem para a esquerda e nem para a direita, e se eu for para trás o inimigo vai me pegar, ou Deus faz alguma coisa, ou eu estou frito, ou eu estou pego. E Deus sabe disso. E quando nós falamos de promessa, nós estamos falando de caráter de Deus. As promessas dele têm a ver com o seu caráter, com ele, consigo. E ele não nega o seu caráter. E aquilo que ele disse, ele vai cumprir. Aquilo que ele falou, ele vai executar. Independente de qualquer circunstância, porque ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer além daquilo que nós pensamos e imaginamos. E naquele momento, quando ele dá ordem para Moisés, Moisés levanta ali seu cajado, toca ali no mar ali. O mar vermelho se abre e eles atravessam ilesos, sem molhar, nenhuma gotinha pega neles. Eles atravessam sentido a Canaã. O objetivo era Canaã. O objetivo era a plenitude. O objetivo era a prosperidade. O objetivo era eles viverem numa terra onde emana leite e mel. E eles vão atravessando ali. E quando chegam ali no deserto, a gente sabe que por alguns momentos eles se desviam, eles murmuram, eles desobedecem, eles voltam a pecar, voltam às práticas antigas da idolatria. Mas Deus cumpriu a sua promessa naquele momento. E numa circunstância ali, Moisés vê Canaã e ele começa então a chamar 12 espias e dizer assim, olha, eu já identifiquei a terra prometida, eu já identifiquei Canaã, agora a gente vai fazer um mapeamento. E ele envia 12 espias para lá para olhar a terra. Segundo a situação das circunstâncias da vida, das adversidades. Esses 12 espias eram espias líderes das tribos, eram pessoas gabaritadas, eram pessoas que tinham conhecimento, tinham habilidade bélica, eles eram praticamente líderes de cada tribo, sabiam do poder, bélico ali de guerrilha, cada um, e eles foram, e quando eles chegaram e começaram a espiar a terra e observar aquilo que Deus havia prometido, porque havia cumprimento parcial de uma promessa, mas o objetivo era chegar a Canaã. A promessa total iria se cumprir em Canaã. E os espias começam a olhar a terra e eles veem os gigantes. Os gigantes ali, enormes, e eles começam a observar e falar assim, não vai dar para nós não. Mas eles tinham que comprovar que ali a terra era a terra prometida, onde emanava leite e mel. Eles até cortam um galho de uva, um cacho de uva, e eles têm que carregar nas costas em 2. Imagina o tamanho, né? Nem lá no Mercadão tem frutas tão bonitas e boas como tinham lá. E eles voltam e comprovam que ali existia realmente uma terra que emanava leite e mel. E quando eles chegam e se reúnem todos lá, e eles começam a discutir, eles chegam para Moisés e falam assim, olha, não vai dar não, não vai dar certo não. Lá tem muito gigante, a gente não pode com esses gigantes. Mais uma vez as circunstâncias, eles começam a olhar pelas circunstâncias. Mas tinham 2 ali, Josué e Calebe, que eles começam a olhar e falam assim, não, vai dar sim. Em Números capítulo 3, Josué clama para o povo e fala assim, vamos subir, vamos conquistar Canaã, ela é nossa. Deus já nos deu como promessa, é a promessa nossa. Vamos nos levantar. E eles começam então a murmurar. Eles começam a não acreditar na promessa. Começam a murmurar. A desobedecer. Então Deus vem com uma sentença e diz assim, olha, eu até aceito vocês reclamarem. Eu até aceito vocês se decepcionarem momentaneamente. Eu até entendo que às vezes as adversidades, aquilo que parece ser difícil, brota no coração de vocês e vocês podem dizer assim, olha, eu acho que não vai cumprir. Eu acho que não vai dar certo. Mas o que eu não posso aceitar é vocês murmurarem. Murmurarem contra a promessa. Porque a murmuração, ela é diferente de um desabafo. Ela é diferente da incredulidade. Murmurar é você ir diretamente contra o caráter de Deus. É quando você verbaliza, a sua incredibilidade, aquilo que você não crê, e você começa a reclamar não da questão da promessa, mas de quem fez a promessa.
É quando você está indo contra o próprio Deus. Aquele que determinou e disse, eu tenho promessa para a sua vida. Eu vou cumprir a promessa na sua vida. Quando nós começamos a murmurar, é nesse momento que nós começamos a vacilar. Naquele momento que eles começaram a murmurar, Deus fala assim, então, vocês, geração incrédula de murmuradores, vocês não vão chegar à terra prometida. Mas salvaram-se 2. Deus fala assim, dessa geração, nenhum vai usufruir da minha bênção, da minha promessa. Somente 2. Alguém sabe aqui? Arrisca? Caleb e Josué. Porque foram os únicos que se manteram firmes, posicionados, crendo, sem murmurar, entendendo que independente das adversidades, independente daquilo que eles estavam visualizando, que eles estavam vendo, Deus era maior do que o problema. Deus era maior do que a circunstância. Deus era maior do que qualquer outra coisa. E se ele disse, ele iria cumprir. Se ele falou, ele ia fazer. E ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, imaginamos, ou vemos, ou estamos olhando para a circunstância. E Josué e Caleb, já idosos, eles vão lá, sabe? E eles usufruem de Canaã. Eles chegam à terra prometida. Queridos, quando a Bíblia nos fala de promessa, é muito desafiador para nós, seres humanos, entendermos a temática da promessa ou lidarmos com a promessa. Porque às vezes elas demoram muito para acontecer. Tem coisas que acontecem muito rápido. Mas tem coisas que demoram um pouco mais para acontecer e nós não entendemos. E às vezes a gente começa a entrar em crise. Porque a gente fala assim, Senhor, o Senhor tem promessa para mim, o Senhor tem promessa aqui, 7.467 promessas. Será que uma dessas não vai cair na minha mão? Só uma. A que eu estou precisando. E muitas vezes nós não conseguimos, dentro desse desafio, discernir essas promessas de Deus na nossa vida. E nós precisamos aprender a discernir exatamente essas questões das promessas que Deus tem. Deus tem 2 promessas que é mencionado na palavra dele. A primeira promessa é uma promessa incondicional. Ela não depende de mim e de você para acontecer. Deus faz porque ele é soberano. E essa promessa incondicional, ela tem a ver com a salvação, ela tem a ver com a vinda de Jesus. A vinda de Jesus não depende de mim e de você. Ele vai vir e acabou. Independente se você acredite ou não. A salvação, ela já está disponível para mim e para você, independente do que você ache, do que você pense. Mas existe uma outra promessa, que é a promessa condicional. Que a Bíblia nos condiciona a crer, a não murmurar, a permanecermos firmes, a entendermos que ele vai cumprir, a mantermos o nosso posicionamento. Que depende de nós conquistarmos. Mas às vezes é difícil a gente entender, se Deus já liberou, se Deus já decretou, por que eu tenho que conquistar? Se já está liberado. E como é que eu tenho que conquistar isso? Conquistar, queridos, é uma resposta que eu vou dar e que eu preciso dar àquelas promessas que Deus disponibilizou sobre a minha vida. A Bíblia fala que o reino de Deus ele é tomado à força, à violência. E não é força física, é na força da oração, é na força do jejum, é na força da constância, é na força da perseverança, é na força da fé, de crer que ele não nega o seu caráter e a sua essência, de crer que as coisas vão acontecer, porque ele é soberano e ele não mente e ele não se arrepende. Sabe, essa é a condição e nós precisamos conquistar isso. Quando nós olhamos para a Bíblia e falamos sobre a promessa condicional e a promessa incondicional, sabe, Deus tem 2 formas de se manifestar nas nossas vidas. A primeira forma é responder a uma promessa diante de um socorro, onde a promessa dele diz assim, eu sou fiel e eu vou suprir as suas necessidades. E quando Deus olha, muitas vezes, naquele momento, você está precisando tanto de uma resposta, tanto de algo, sabe, tão forte no teu coração, que Deus responde assim, na hora. Porque ele entende, ele conhece o nosso coração. E isso aconteceu com Pedro, quando Pedro estava afundando, ele foi socorrido na hora. A Bíblia fala que Daniel, quando estava na cova dos leões, Deus tampou a boca dos leões naquele mesmo momento.
Na hora. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando estava lá na fornalha, não levou, 1 mês, 30 dias na fornalha. Deus respondeu na hora. É o socorro emergencial. É o socorro que Deus conhece o teu coração e que você está precisando. E Deus vai lá na hora e responde. Deus age dessa forma. Mas tem um outro momento também que Deus age pelo processo. Pelo processo. Davi, Deus não tirou ele da perseguição de Saul, mas sustentou a vida dele até que ele fosse restituído o trono. Amém? Deus não tirou ele da luta, mas Deus sustentou a vida dele. No deserto, Deus não tirou o povo do deserto, mas sustentou com o maná, com todas as coisas que eles precisavam, Deus supriu. Deus sustentou toda a sua jornada, todo o seu processo, toda a sua caminhada. Existem alguns momentos, querido, que Deus não vai nos tirar do caminho, mas vai nos transformar no meio do caminho. É o momento que Deus tem que trabalhar no meu coração, no seu coração, para aquilo que Ele quer acrescentar na minha vida e na sua vida. É o momento que Deus está trabalhando internamente. O povo, antes de chegar em Canaã, eles precisavam fazer um detox espiritual. Eles precisavam, desaculturar a cultura egípcia da idolatria, tanto que no começo eles ainda voltaram para a idolatria. Deus precisava trabalhar o seu coração, desconstruir conceitos, desconstruir, crenças, desconstruir pensamentos e comportamentos, porque não adianta eu estar plantado num ambiente de bênção, de graça, de plenitude, se a minha mente não está transformada verdadeiramente pelo Espírito Santo. Não adianta você receber, a maior bênção do mundo se você não está preparado para administrar essa bênção. O povo estava ali no deserto e toda a riqueza que eles pegaram, que eles foram restituídos, o que eles fizeram? Jogaram fora. Eles construíram um altar a deuses estranhos. Eles entregaram para Arão para fazer um bezerro de ouro. Eles entregaram simplesmente nas mãos de alguém que pudesse fazer um ídolo para que eles adorassem. Então Deus, ele trabalha assim no emergencial. Deus trabalha, no instantâneo. Deus responde na hora que nós precisamos. Deus entende o nosso coração. Mas Deus também entende o momento. E é nesse momento que nós precisamos pensar em discernir as promessas de 3 formas: tempo, modo e propósito. Nós precisamos entender que é no tempo de Deus, em alguns momentos vão ser instantâneos, mas outros vai precisar ter um processo onde Deus vai mudar o nosso coração, a nossa mente e a nossa forma de pensar. O modo é a forma com que Deus age. Às vezes nós queremos que Deus haja de um jeito. E Deus é soberano e Ele conhece todas as coisas. Ele tem a presciência e Ele sabe como agir. A forma de agir. A forma mais correta do que a nossa forma. Para quê? Para que se cumpra um propósito. O que é o propósito? O propósito é quando nós alinhamos essas promessas ao coração de Deus. É quando essas promessas que vão vir na minha mão, estão alinhadas com o coração de Deus. Paulo diz assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque o desejo que eu tenho agora é dele, não é mais meu. Eu alinhei todas as minhas expectativas, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções à vontade dele. E o que ele fizer para mim, eu sei que é bom, perfeito e agradável. Era o que Paulo estava falando. Paulo estava dizendo assim, olha, Deus não alinhou a expectativa dele a mim, mas eu alinhei a minha expectativa a ele, porque a dele é melhor. É para o propósito dele e nele. Quando Jesus estava orando no monte, ele olha para baixo, ele vê um barquinho quase capotando lá, tombando para cá e para lá, e os discípulos lá. Ele fala, eu preciso socorrer, porque eu tenho uma promessa de vida, eu tenho um propósito para eles,
eu tenho algo que eu já decretei sobre a vida deles, eu preciso agora então socorrê-los, que senão o barco vai virar, vai afundar, vai ficar ruim. Ele para de orar naquele momento, naquela hora, naquele momento, naquele tempo, e ele desce. Só que o modo com que ele faz isso é totalmente inusitado para nós. De sã consciência, humanamente falando, ou racionalmente falando, ele viria de barco, ele, se tivesse na época jet ski, ele iria de jet ski. A nossa mente já constrói uma maneira de Deus agir naquele momento, diante daquela circunstância. Mas ele resolve mostrar o seu poder, a sua autoridade, a sua soberania, quebrando todos os paradigmas, todas as barreiras, todas as mentalidades, todos os conceitos, tudo aquilo que eu carrego, que você carrega, ele resolve quebrar e ele vai indo sobre as águas. Ele vai sobre as águas. Contrariando tudo aquilo que é natural, contrariando tudo aquilo que é racional, contrariando tudo aquilo que está construído dentro de mim, na minha mente e no meu coração. E ele faz do jeito dele. E ali ele traz N ensinamentos. Ele traz muitos ensinamentos de poder, de autoridade, de amor, de socorro, de cumprimento de promessa. O propósito com a qual ele age naquela circunstância não era só salvar, mas era salvar e mostrar quem ele era, o quanto ele era poderoso, o quanto ele se importava com quem estava passando por dificuldade, o quanto ele ama quem está com o barquinho cambaleando para cá e para lá. Sabe, não era só salvar, mas era mostrar quem ele era na sua essência. E que ele cumpre a sua palavra, e que ele cumpre a sua promessa. Então, queridos, ele toma uma iniciativa de ir ali, naquele lugar, de uma maneira diferente. Num tempo certo, no modo que ele determina, para um propósito nele. E quando nós conseguimos discernir isso, nós começamos a entender que existem promessas que não aconteceram na nossa vida e que se de fato é verdadeira, está na Bíblia, está dito ali, está alinhado ao coração de Deus, não fere o seu caráter, ela está passando ou por um processo, e esse processo tem a ver com o meu interior, com a minha vida, tem a ver comigo, com os meus ensinamentos, com o que ele quer mostrar para mim, no tempo dele, no momento dele, na hora certa. Mas ele não deixou de salvar aquele barquinho. Ele não deixou de salvar Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não deixou de salvar Daniel. Ele não deixou de salvar Pedro. Em todos os momentos, quer seja instantaneamente ou dentro de um processo. Ele não deixou de cumprir a promessa daquele povo usufruir da bênção de Canaã. Mas foram só Josué e Caleb. Só Josué e Caleb chegaram a cumprir, a usufruir daquilo. Sabe, Deus ele quer manifestar o seu poder na minha vida e na sua vida. Ele quer mostrar para você, ensinar para você, sabe, que ele está contigo em qualquer circunstância. Independente daquilo que você esteja vendo, independente do tamanho do problema, independente se você está vendo gigantes. Mas eu refletindo sobre essa palavra, eu percebo que os maiores gigantes não estão lá fora. Os maiores gigantes não são aquele povo, sabe, de 2 metros de altura. Não é o tamanho da minha dívida. Não é, sabe, o problema de relacionamento que eu tenho. Não é, sabe, aquilo que não está acontecendo. O maior gigante é a nossa mentalidade, o nosso coração. Muitas vezes a nossa mentalidade, o nosso coração precisa ser trabalhado. Precisa ser mudado, precisa ser desconstruído. Porque Deus não tem problema em executar e dar nada para nós ou para ninguém.
Lembra de um testemunho que eu contei uma vez? Eu vou repetir aqui, que eu estava pedindo para o Senhor um ministério próspero, estava pedindo para o Senhor uma empresa próspera, e Deus falou para mim assim: Fábio, eu não tenho problema em te dar, eu te dei meu único filho por amor a você. Mas você, nesse momento, você tem problema em receber. O teu coração não está preparado, a tua motivação não está correta, eu preciso trabalhar o teu interior. E eu perguntei para Deus, então eu preciso não desejar isso? Ele falou, não, eu tenho uma outra notificação para você, pede-me as nações que eu te darei. Pede-me. Fazer conhecidos diante dele todas as vossas súplicas e orações. Me pede, fala comigo. Mas corrige o teu coração, a tua motivação. E não é em termos de julgamento e de condenação, mas muda a tua forma de pensar, para que a hora que chegue a bênção nas tuas mãos, você consiga usufruir dela. Para que você consiga ter plenitude de alegria nela. Porque não adianta você ter carro, você ter casa, mas você, não ter paz. Você não vai conseguir usufruir dos benefícios externos se você não estiver bem internamente. Tanto que quando ele veio para construir um reino interno, uma mudança interna, aqui dentro do coração. Meu reino não está nem ali nem acolá, está dentro de vocês, e não é comida nem bebida, é paz, é justiça, é alegria no espírito, é gozo, é você ter prazer naquilo que eu te der, não ter uma insatisfação crônica ao ponto de tudo aquilo que eu te der, você não ter uma satisfação e uma alegria. Sempre está querendo mais, sempre está querendo mais, sempre está querendo mais. Não ter gratidão, não reconhecer aquilo que eu estou fazendo. Sabe, Jesus foi sobre as águas para que eles entendessem que quem estava ali era poderoso para fazer todas as coisas. Se o Senhor é Deus mesmo, fala para eu ir até aí que eu vou andando, caminhando. Eu vou mostrar para você, Pedro, que eu sou Deus, que amo a tua vida, que me importo com você, que eu vejo as tuas necessidades, que eu tenho promessa sobre você e que eu vou cumpri-las, todas elas. Mas eu preciso tirar o teu medo, eu preciso arrancar algo que está aí dentro do teu coração, eu preciso tirar uma fortaleza que está na tua mente, eu preciso desconstruir alguns conceitos que você tem aí, porque senão você não vai usufruir, porque senão você não vai ter alegria naquilo que eu te der, senão você não vai ter gozo naquilo que eu te der. Sabe, porque daquilo que eu te der, você vai querer mais, vai querer mais, vai querer mais, vai querer mais. E não tem nada de errado você querer mais. O errado é você querer mais porque você está insatisfeito com aquilo que eu te dei e que você tem. O erro é você estar insatisfeito com aquilo que Deus colocou na tua mão e querer mudar por causa de uma insatisfação sobre aquilo que Deus colocou na tua mão. E a Bíblia nos dá outra nota sobre isso, outro texto. Ser fiel no pouco. E a fidelidade também é alegria, é gratidão, é gozo, é paz, é satisfação. É quando você tem o pouco e ainda que não seja aquilo que você quer, mas você tem alegria, você tem gozo, você tem prazer, você tem gratidão. Você tem gratidão. Sabe, a Bíblia fala sobre murmuração, aquele povo murmurou. Quando eles estavam ali diante, de Moisés, o povo começou a murmurar e falou assim, vamos voltar para o Egito. Antes a gente tivesse morrido lá. Eles estavam falando contra o próprio Deus. E isso é diferente de você se desabafar e você murmurar. Desabafar é você estar com o teu coração rendido ao Senhor e falar, Senhor, eu tenho medo. Senhor, eu quero desabafar contigo. Senhor, eu não estou acreditando que isso vai acontecer. Senhor, aquilo que eu estou vendo é maior do que as minhas próprias forças. Aquilo que eu estou passando está pesado, está difícil. Senhor, eu quero te pedir, porque eu acredito na tua promessa, eu acredito naquilo que o Senhor tem sobre a minha vida, e eu quero te pedir agora uma intervenção em nome de Jesus. Isso é você desabafar. Agora, murmurar é você falar mal. É você reclamar daquilo que Deus fez na tua vida. É você verbalizar uma insatisfação. Não sobre as circunstâncias, mas sobre aquele que decretou a circunstância. Sobre aquele que, colocou a circunstância.
E a Bíblia deixa bem claro, eles murmuraram e desobedeceram. E pela murmuração, pela sua desobediência, eles não alcançaram a plenitude e as promessas de Deus. Deixa eu ler 2 textos aqui para você. O que pode barrar as nossas promessas? O que pode tardar as nossas promessas? Antes disso, deixa eu definir para você murmuração. Murmuração é transformar uma dificuldade em uma declaração de incredulidade. Murmuração é transformar uma dificuldade. Não é você mencionar a dificuldade, você falar sobre a dificuldade, mas é você transformar essa dificuldade, sabe, numa incredulidade. É permitir que o problema fale mais alto do que a promessa de Deus. É quando você permite, quando você internaliza, quando você recebe, quando você coloca, quando você sustenta que o problema é maior do que Deus. É o mesmo princípio da idolatria que o povo cometeu lá no deserto. Idolatria é quando você tira Deus como o primeiro plano, o primeiro lugar da tua vida. É quando você dá mais credibilidade para as circunstâncias e para os problemas, você está tirando Deus em primeiro lugar. Você está tirando Deus e colocando abaixo, está colocando o problema acima. Isso é murmuração. Quem murmura, olha para Deus através do problema. Quem vive pela fé, olha para o problema através das promessas de Deus. Vou repetir para você. Quem murmura, olha para Deus através dos problemas. Olha, Deus, eu estou com esse problema. Olha, Deus, o senhor não está vendo o meu problema? Olha, Deus, olha o que aconteceu comigo. Eu lembro que quando eu perdi minha mãe, eu tinha 14 anos, 13 anos. Eu me revoltei contra Deus. E eu falei assim, Deus, por que eu? Tem tanta gente por aí que podia ser a mãe de outra pessoa. Olha só. Vários pecados aí, né? Pecado de egoísmo, pecado de, né? Um monte de coisa. E eu falava, por que eu? Por que eu, Deus? O Senhor me abandonou, o Senhor virou as costas para mim. O Senhor não cumpriu a tua promessa. A tua promessa não diz que o filho precisa ter uma mãe? Eu me revoltei contra Deus. Eu comecei a olhar a Deus pelo problema. E isso é murmuração. Quem murmura olha para Deus através do problema. Quem vive pela fé olha para o problema através da promessa de Deus. Nessa mesma ocasião, quando eu perdi minha mãe, eu pude entender dias depois de ser tocado no meu coração que Deus tinha um propósito naquela circunstância em relação à minha mãe. Eu perdi a minha mãe com 13 anos, num desastre de carro. E eu fui morar com os meus tios. A minha família era um ubandista. Meu pai recebia espíritos na sala de casa ali e tudo mais, fazia um monte de coisa. E eu fui para uma família evangélica da presbiteriana cristã. Meu pai teve a oportunidade dele de aceitar Jesus. E no último instante da vida dele, ele aceitou Jesus. Minha mãe teve a oportunidade de aceitar Jesus. Eu questionei por que minha mãe morreu da forma que ela morreu e por que ela tinha morrido. Se você falar para mim hoje, Fábio, mas por que Deus permitiu que fosse algo tão trágico? Não sei te dizer. O que eu posso tirar disso e ver é o seguinte, que eu estou aqui hoje porque Deus tinha um propósito naquilo. Porque Deus me resgatou daquele lugar, me levou para uma família cristã, de pastores, eu pude crescer ali, conhecer o Evangelho. Existia um propósito, a forma pode ser que eu não tenha entendido. Talvez a hora que eu chegar lá eu pergunte para Deus, Deus, mas, sabe, a título de curiosidade, sem, né, questionar Deus, por que foi dessa maneira? Não sei. Mas o fato é que Deus me levou para um ambiente onde eu aprendi, sabe, do amor de Deus, onde eu fui acolhido, eu fui abraçado. Sabe, foi desconstruído sentimentos, pensamentos, conceitos na minha mente, no meu coração. E eu comecei a andar nos caminhos do Senhor.
Eu posso dizer seguramente, claramente, que eu estou aqui hoje só por causa disso. Porque Deus me resgatou lá. Senão talvez eu estaria num outro lugar, porque eu me conheço. Eu sei quem eu sou. Talvez eu não teria ido para o Evangelho, a não ser que Deus fizesse algo diferente. Mas existia um propósito para que acontecesse aquilo. E eu pude entender. E aí eu comecei a olhar para o problema, sabe? Diante da promessa de Deus. E eu lembro numa reunião que nós tínhamos lá na sala de casa. Logo depois que eu passei essa crise, tinha uns americanos lá orando na sala. E eu, sem entender muito, bateu algo no meu coração assim, eu fiz algo ilusitado também. Eu falei, tio, deixa eu falar. Fui morar com os meus tios. No meio da reunião, no meio de todo mundo, 14 anos de idade. Ele falou, pode falar. E eu levantei, eu falei assim, olha, chorando em lágrimas, eu falei assim, eu quero agradecer a Deus. Porque minha mãe faleceu e eu tô aqui. Às vezes é tão difícil você falar isso, mas como isso, Fábio? Se agradecer pela morte da sua mãe? Na verdade, eu estava querendo dizer assim, Deus, obrigado porque o Senhor fez de um problema o cumprimento de uma promessa para um propósito. Era isso que eu queria dizer. Nas minhas poucas palavras ali, mas eu disse, eu agradeço a Deus pela morte da minha mãe e por eu estar aqui. Não é que eu estava agradecendo porque ela tinha falecido, não é isso. Mas eu estava querendo dizer, Deus, nas minhas palavras ali, sem saber muito o que falar, obrigado por ter acontecido tudo isso que eu não estou entendendo direito, porque eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida. E aí me dar uma chance também de trilhar os caminhos de Cristo e me tornar, sabe, uma pessoa diferente. Algo diferente. Porque o Senhor tem promessa para mim. No ventre da minha mãe, o Senhor já tinha promessa para mim. E ali Deus começou a fazer algumas promessas. Sabe, eu comecei a olhar o problema, sabe, na ótica de Deus. O que Deus quer fazer com isso? Qual é o propósito de Deus sobre essa circunstância? O que Ele quer me ensinar com isso? O que Ele quer mudar em mim com isso? Porque uma coisa é fato, as promessas vão se cumprir. E isso é irrefutável, inegociável, inerrante. Vai cumprir. Agora, o que quer me ensinar com isso? Mas existem algumas coisas que às vezes a gente falha no meio da caminhada, queridos. Primeiro é a desobediência. Josué 1, 7 e 8. A Bíblia diz assim, tão somente se esforce a ser muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Dela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A obediência sustenta as promessas. A obediência, o posicionamento. O que é a obediência? É o posicionamento. Quando Deus chega para Josué, ele fala assim, Josué, Moisés morreu. Capítulo 1. Moisés morreu. Levanta-te. Para de ficar chorando. Levanta-te, toma uma posição, se posiciona. Posição quer dizer ponto de ação. É onde você aponta para ter uma atitude, uma ação. Moisés se posicionou. Ele falou assim, agora você vai levar esse povo para atravessar o Rio Jordão. Agora é você que vai conduzir esse povo. Tenha atitude, esforça-te, tem bom ânimo, que você vai conduzir esse povo. Não é só ter posição, ponto, mas é você ter ação. Você manter, é você ser obediente, é meditar nessa palavra de dia e de noite, é você tá fiel na palavra.
É um posicionamento que você tem diante de Deus. Eu me posiciono diante de Deus em função da circunstância. Eu me posiciono diante das promessas em relação às circunstâncias. Independente da circunstância, independente do mar vermelho, independente das chamas, sabe, lá no forno de Sadraque e Mesaque, independente dos leões, independente de qualquer circunstância, eu me posiciono, eu não me dobro, eu sou obediente, eu sou fiel e eu não sou idólatra e eu não vou adorar a outros deuses, aos deuses dos meus desejos, dos meus sentimentos, da minha consciência. Foi por isso que Deus salvou Daniel. Foi por isso que Deus salvou Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas não só a obediência, queridos, vai nos levar à desobediência. A ansiedade e a preocupação. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Sabe o que é ansiedade? É a preocupação demasiada sobre aquilo que não aconteceu e que você não sabe se vai acontecer. Porque 80% a 90% das coisas que você acha que vai acontecer, provavelmente não vão acontecer. E 100% dessas coisas estão nas mãos de Deus. E vai acontecer se Ele permitir. O futuro pertence a Deus. A pré-ocupação é quando você se ocupa diante de uma circunstância que está no controle de Deus e que você não tem controle e que é Ele que vai determinar o sim e o não. E se Ele é fiel e Ele tem promessa, o que Ele vai determinar para mim e para você? Se Ele é fiel e Ele tem promessa, o que Ele vai determinar para você? A bênção. O sim. A bênção. O sim. Tudo está no controle. Sabe o que é a ansiedade? Parafraseando aqui de uma maneira mais clara. É você dizer assim, Deus perdeu o controle do futuro. Eu preciso me preocupar com o amanhã, porque Deus não vai dar conta de controlar o amanhã. É um princípio de idolatria. É quando eu coloco os problemas à frente e em primeiro lugar. É quando eu deixo que as circunstâncias falem mais alto no meu coração. E diante da preocupação eu começo a murmurar. Sabe por quê? Porque a preocupação não quer dizer que Deus não está agindo, não está fazendo. Eu tive uma experiência esses dias atrás muito interessante. Eu estava fazendo um curso e eu me candidatei a ser professor do curso. Olha que ousadia. Nem tinha terminado o curso. Eu cheguei para eles lá e falei, o que eu preciso fazer para ser professor do curso aqui? E aí o pessoal falou, nossa, você saiu tão bem, você fala bem, você comunica bem e tal, né? Vamos passar por um processo aí seletivo e tal. E já fazem mais ou menos quase os 50 anos que eu não fazia uma entrevista. Estou brincando. 50 anos é minha idade. Não vão achar que eu tenho 100. E eu parei assim e falei, Deus, eu não sei nem como é que se faz uma entrevista. Eu não sei mais, eu estou fora do mercado, sabe? E aí me colocaram numa sala com mais 3 mulheres lá. Aí a primeira fala, eu sou coach, mentora de mulher, eu sou CEO, não sei da onde, Cefol, não sei da onde. Eu falei, cara, quem eu sou, meu Deus? Aí a outra, não, porque eu dou aula na Unip, eu sou pastora, eu sou mentora, eu sou conselheira, eu sou não sei o quê. Eu falei, cheguei perto, pastor eu também sou. Estou mais ou menos próximo. Mas eu olhei assim, eu falei, meu Deus do céu. Quem eu sou, Deus? E aí todo mundo lá dando as suas prerrogativas e tal. E aí eu fui para a entrevista com o dono da empresa lá, para dar aula durante a semana. Nada que interfira no ministério. Em primeiro lugar, para mim, é o ministério. E aí eu fui conversar com ele. Fala um pouquinho de você. Eu sou pastor, cara. Sou pastor. Muita honra. Também sou mentor. Que todo pastor tem um pouco de mentor.
Sou psicólogo não formado. Ah, porque todo pastor é meio psicólogo. Eu sou professor. Ah, você é professor? Porque todo pastor é meio professor. Eu sou um pouco de tudo porque eu sou pastor. E aí ele falou, legal, bacana. Muito bacana, muito legal. Eu falei, Deus, é isso aí, cara. Aí eu falei, eu já fiz cursos de TCC, terapia cognitiva comportamental, já fiz escuro, fiz isso, fiz aquilo outro, mas eu me senti peixinho fora d'água. E aí eu estava triste, fui para casa. Aí de repente eu orando na segunda-feira, falei, Deus, eu preciso de uma resposta. Eu queria tanto, eu nem tinha perguntado se Deus queria isso para mim. Eu queria tanto. Aí a gente começa a falar, o senhor tem promessa para mim? O senhor tem promessa de prosperidade? O senhor tem promessa, né, de aumentar a minha renda? O senhor tem promessa, o senhor tem promessa. Lembra, Senhor? Fala comigo. E aí eu terminei de orar na minha devocional de manhã. Logo depois o coordenador pedagógico de lá me ligou e falou assim, Fábio, o dono gostou muito de você. Muito legal. Eu falei, eu sou pastor. Não estou falando isso com demérito, estou falando isso com honra. Eu sou pastor. Ele também é pastor, o coordenador pedagógico. Ele falou, eu gosto muito de você, a gente vai fazer aí um processo aí e tal, você vai se formar, depois que você se formar, né, você vai entrar no curso aqui para se aprimorar, para dar aula. Falei, que legal, que bacana. E eu estava precisando daquela resposta, naquele momento, naquela hora, naquela instância. Sabe por quê? Que era algo que ia, sabe, minimizar a dor no meu coração. Eu estava me sentindo tão assim desqualificado. Aí na outra semana eu falava assim, Deus, mas ele está demorando, Deus. Eu acho que não deu certo. Eu acho que não vai acontecer, não vai funcionar. E novamente eu fui e falei, Deus, fala comigo. Mas aí eu já desencanei. Falei, Deus, também se não for a tua vontade aqui, eles vão para lá, eu vou comprar uma franquia logo deles então. Aí na segunda-feira ele me liga e fala, ó, tá em pé, você tá dentro. É só esperar você se formar. E ele me liga pela segunda vez. Aí aquele meu coração enche de novo. Aí eu fico mais alegrinho de novo. Me formei sábado agora. Agora estou falando, Deus, estou precisando de uma outra resposta, Deus. Confirma, Deus. É brincadeira. Sabe, queridos, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o teu coração. Deus sabe o teu momento. Deus sabe a tua hora. Deus sabe como agir com você. Ele honra. Ele se importa. Ele está contigo. E aquilo que ele determinou é dentro do coração dele. Sabe? E muitas vezes Deus vai responder naquele momento uma vez, duas vezes, e depois lá na semana não vai dar certo o negócio. Ele vai falar para você assim, olha, eu respondi daquele jeito para tratar o teu coração naquele momento, mas não é isso que eu quero para a tua vida, eu quero outra coisa. E pode ser que aconteça, porque ele tem o controle de todas as coisas. Agora, a preocupação, a ansiedade, tira o agir de Deus, porque você está colocando as suas expectativas na mão do problema e da circunstância. E ele não divide a glória dele com ninguém, nós cantamos aqui. E ele diz assim, eu vou fazer na tua vida, confia em mim, não confia no problema. Confia na tua preocupação. E eu quero encerrar essa mensagem. Tinha mais 12 tópicos aqui, mas vou parar. A Ana pula na cadeira. Hebreus capítulo 6, verso 11. O dia que eu preguei uma hora aqui, que eu falei assim, agora eu vou começar a pregar. A Ana quase caiu da cadeira lá no fundo. Ela quase surtou. Ela falou, meu Deus. Desejamos, porém, continue cada um de vós. Quem é cada um de vós aqui? Mostrando até o fim, até que a promessa aconteça na tua vida, até o fim. A mesma diligência para a plena certeza, a mesma convicção, o mesmo posicionamento, a mesma obediência, a mesma perseverança.
para a plena certeza. Pode pular. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Você pode colocar em NVI? Eu queria ler novamente com você para a gente encerrar. Na NVI, verso 11. Vamos ler de novo. Queremos que cada um de vocês mostre esse mesmo empenho, essa mesma dedicação, até o fim, para que tenha plena certeza da esperança. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. 12. De modo que vocês não se tornem negligentes, vacilem, deixem de chegar e usufruir da promessa, mas imitem, sejam semelhantes, tenham o mesmo comportamento, tenham a mesma mentalidade, tenham o mesmo sentimento daqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança da promessa. Você pode aplaudir ao Senhor. Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Você entendeu? Perseverem. Tenham esperança. Creiam. Não tenham medo. Sejam constantes. Não desobedeçam. Não deixe que as preocupações e as circunstâncias, domine a tua mente e o teu coração. Mas entenda que Deus está no controle de todas as coisas. A promessa que Ele decretou sobre você, em você e para você, Ele é fiel para cumprir. Irmão Sueli, Deus vai tocar no Mauro. Deus vai transformar o coração dele. Existe uma promessa naquela casa, naquele lar. E Deus vai trazer ele. Eu não sei de que modo, não sei em que tempo, mas Deus vai cumprir. Porque nós temos orado, nós temos clamado, nós temos buscado. Nós achamos graça aos olhos do Senhor e Ele liberou essa promessa sobre as nossas vidas. Irmão Fernando, irmã Ângela, Deus tem uma promessa para vocês. Deus tem algo especial sobre a vida de vocês. E Ele vai cumprir. Andréia, Deus tem algo para você. Lá na tua casa, na vida do Leandro, Deus vai tocar o coração dele. Vai quebrar o coração dele, vai mudar. Não olhe para a circunstância. Não olhe para as dificuldades. Você pode ficar em pé no seu lugar. Não olhe para aquilo que parece ser tão difícil. Não olhe para o momento. Olhe para Deus. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele nunca te abandonou. Ele está com você em todos os momentos da sua vida. Amém? Você pode adorar ao Senhor. Você pode adorar ao Senhor. Mas a alegria vem de manhã. Cante com esperança. Cante com alegria. Mas Deus de perto. Decrete. Profetize. Nunca mudaste. Tu és fiel. Aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Declare. Pode passar, tudo pode. Não há circunstância que foge ao controle dele. Aleluia. Se cumprir. Cante de novo, mais uma vez. Deus de aliança, de promessas, Deus que não é homem pra mentir.
coração agora. Diz assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão por todas as vezes que eu duvidei das tuas promessas. Eu te peço perdão pelas vezes que eu verbalizei, que eu murmurei, que eu deixei de acreditar. Eu te peço perdão. E eu declaro nesta manhã que as tuas promessas que estão sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, vão acontecer no teu tempo e do teu modo. E eu renovo a minha aliança contigo. E nessa hora eu tomo posse das tuas promessas. E eu não abro mão de nenhuma delas para o teu propósito, para honrar e glorificar o teu nome diante do propósito que o Senhor tem na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Deus de aliança.